Boa noite para quem está aqui com a gente no ponto de encontro. Para quem não conhece, eu sou Ellen Nunes, sou fundadora do Conecta Verde, e essa é a série de lives Ponto de Encontro, que é uma série que a gente está falando sobre circularidade dos plásticos ao longo desse mês de maio. A gente está trazendo vários temas aqui sobre circularidade de plásticos. Quero agradecer aqui a audiência de quem está com a gente nessa noite e também agradecer os patrocinadores que viabilizaram e acreditaram nesse projeto. Então, a Lorde, Vitopel, Iató e a Zaraplast. Agradecer aos patrocinadores que colocaram esse projeto de pé. Muito obrigada pela confiança mais uma vez. Bom, esse evento vai seguir. Na próxima terça-feira a gente tem o último ponto de encontro, mas hoje, nessa terceira live, o nosso tema é Desafios e Conquistas da Logística Reversa de Plástico. E a gente vai trazer também um case muito especial falando aí desses desafios e também dessas conquistas possíveis com a logística reversa. Nesse bate-papo, os nossos convidados podem ficar à vontade para trocar informações, para conversar, complementar, fiquem à vontade, sintam-se à vontade nesse espaço. E vocês que estão nos assistindo podem também entrar com as perguntas via chat, que eu vou estar ali moderando e direcionando para quem vocês perguntarem. Fiquem também muito à vontade. Com muita alegria, nós estamos recebendo vários profissionais aqui renomados que falam sobre plástico, sobre economia circular. E nessa noite nós temos aqui os convidados Luiz Grilo, que é diretor institucional e de novos negócios da Iató, e também o Tiago Mazzacotti, que é coordenador de qualidade na Mosaic Fertilizantes. Bom, vou começar pedindo para o Luiz falar um pouquinho mais, Luiz, da sua atuação e também contar um pouquinho sobre a Iató. Para quem não conhece, eu já conheço um pouquinho, mas para quem não conhece, conta para a gente um pouco sobre como que a Iató atua com logística reversa. E eu vou começar direcionando essa pergunta para você, e mais para frente a gente entra no case com o Tiago, contribuindo para esse conteúdo de hoje. Luiz, fica à vontade, conta para a gente um pouco mais sobre a atuação da Iató no Brasil. Perfeito, Ellen. Bom, boa noite a todo mundo que está aqui presente. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse painel, né, nesse ponto de encontro, contribuindo com um tema tão importante e necessário da gente estar falando aqui. Eu sou o Luiz Grilo, atualmente estou como diretor institucional de novos negócios da Iató, como você apresentou. Sou um dos fundadores aqui da empresa, uma empresa que começou como uma startup lá em 2015, né, dentro dos laboratórios da UFMG, muito nessa pegada científica, mas com grande propósito desde o começo de cuidar do lixo, né? E ao longo desses 9 anos, a empresa desenvolveu, cresceu e aperfeiçoou suas soluções para diferentes tipos de resíduos, principalmente para o segmento de plásticos, né? Hoje a gente tem vários tipos de plásticos aí sendo inseridos e descartados no mercado, e cada um merece um cuidado específico, um olhar atento, pois cada cadeia é única, né? E esse tem sido o papel da Iató com os resíduos no geral, né? Primeiro, né, a gente entender o que a gente pode estar fazendo para contribuir com a cadeia de circularidade daquele material, sempre analisando possíveis rotas com viabilidade técnica e econômica. Num segundo momento, aplicando essas soluções, e aqui, né, no case com a Mosaic, a gente vai falar muito disso, sobre como é possível, né, colocar essa solução para rodar, lidando com esse desafio imenso que é atuar no Brasil, então, um território bem extenso, e por fim, a gente conseguir chegar na aplicação, no resultado final dessa circularidade, que é a aplicação em um novo recurso, né? Em uma nova possibilidade, seja ela uma embalagem ou um outro produto. E aqui também a gente vai ter a oportunidade de aprofundar nesse tema. Então, hoje a Iató, ela se especializou nesse segmento, né? Muito dos resíduos mais desafiadores, desde a estruturação inicial, bem uma ideia, a construção mesmo do diagnóstico desse resíduo, a implementação da solução e a escala muito atrelada, né, essa aplicação numa nova embalagem, no novo produto. Luiz, já pegando o gancho aqui na sua introdução, queria que você falasse, como você levantou já a questão do tamanho do Brasil, né? Essa questão mesmo
dos desafios de logística e tudo mais, é, quais são os desafios que você vê como os principais aí para a logística reversa do plástico ser ampliada no Brasil? Território é sem dúvida, né, um dos grandes desafios, mas o que você vê mais como obstáculo, o que você vê mais como pontos negativos que a gente ainda tem muito a avançar nesse sentido? Perfeito. Bom, desafio é o que não falta, e aqui no painel a gente vai falar bem sobre isso, né? O Thiago vive desafios ali do lado da empresa, e aqui eu vou poder contribuir também com os desafios do lado de uma empresa, né, que busca estruturar soluções de economia circular. Bom, hoje, eu acho que para começar, um dos maiores desafios é o tanto de tipo de plástico que existe. E cada um tem uma dinâmica específica, né? Hoje, catalogados ali, a gente consegue falar de 15 até 20 tipos, né, de aplicações de plásticos e embalagens, se não forçar para mais, né? Porque a gente tem os multimateriais, tem o monomaterial. Então, eu acho que esse é um desafio inicial. Cada tipo de plástico tem uma cadeia específica. Então, no caso do PET, a gente tem hoje, né, a possibilidade da aplicação do PET reciclado numa nova embalagem para o segmento de bebidas, alimentos, né? E isso permite que a cadeia tenha uma série de vantagens. Quando a gente olha outros tipos de plásticos, né, como é o, por exemplo, do poliestireno, PS, muito presente nos alimentos de lácteos, a gente já tem uma série de limitações. E aí a gente tem uma limitação, inclusive na reciclagem, nas possibilidades de transformação. E por aí vai. Como a gente vai falar muito aqui também no agro, né, presente o plástico super presente também no agronegócio, principalmente nas embalagens, e ali a gente já tem um outro olhar, né, desde os desafios da obtenção dessa embalagem no campo, como você mesmo falou, o Brasil são vários países e um grande país. Então aqui a gente tem que olhar também para um outro desafio, que é a questão da logística. Em alguns casos, né, como é o caso de São Paulo, a gente tem que viabilizar a micrologística. Então, fazer pequenas coletas para viabilizar o estoque daquele material. Já em regiões mais distantes, a gente tem que fechar cargas, né? Então, cada rota tem uma dinâmica específica e a gente volta também no cada tipo de material tem uma densidade, um formato específico. Isso entrando já no terceiro desafio, a consolidação do material. Um material ali PET, por exemplo, né, na triagem, na separação, a gente tem a separação tanto pela cor do material, como também a gente tem outras variáveis, como a questão da tampa, né, se tem a remoção, tem a questão do rótulo também, e aí cada resíduo, já falando aqui do BOPP, as embalagens flexíveis, embalagens salgadinho, quando a gente vai prensar o material, depois que a prensa aperta bem, né, para compactar, ele meio que respira, é como se fosse uma vida ali, porque é uma embalagem leve, com muito ar armazenado. Então, todas essas variáveis faz com que a gente tenha uma grande gama aqui de desafios para conseguir reciclar cada tipo de material, mas que o desafio pode ser visto também como uma oportunidade. E o case que a gente vai trazer aqui hoje, mais uma vez, vai muito nessa linha. Como que a gente lida com um desafio que às vezes gera até prejuízo para uma empresa, ser uma oportunidade, muitas vezes até um diferencial. Por fim, eu destaco aqui agora os pontos na cadeia final. Até o momento, a gente falou muito da retirada desse plástico do mercado. Agora, para a reciclagem, um dos pontos que a gente tem hoje no país é uma certa desigualdade da distribuição da indústria de reciclagem. Então, enquanto a gente tem aqui na região Sudeste, Sul, diferentes empresas, diferentes soluções, maquinários e tecnologias, o mesmo não acontece com as outras três regiões do país. Então, a gente tem, consequentemente, uma desigualdade também na valorização praticada pelo resíduo. Se ele está perto de uma empresa recicladora, consequentemente, o custo logístico é menor e o valor que pode ser pago para esse material reciclado é elevado, diferente de um resíduo que está muito distante, que vai ter um custo logístico elevado e, consequentemente, que vai ficar ali na ponta, né, para quem gerou, para quem separou, para quem triou, vai ser um valor muito reduzido. Então, aí, né, essa desigualdade de distribuição de recicladores acaba afetando também nesse elevado custo logístico e desigualdade na valorização para cada tipo de plástico.
E por fim, eu vejo que são algumas limitações que a gente tem hoje de até onde dá para ir com a reciclagem do plástico. Então, para alguns tipos específicos, como é o caso aqui novamente do PET, é possível ser feita uma nova embalagem e voltar a ser o que era antes, aquele conceito de uma garrafa virar uma outra garrafa. Já em outros segmentos, a gente ainda não tem aprovações. Com isso, a gente fica limitado a aplicar em soluções mais downcycling, né, que é uma reciclagem, mas não tão valorizada. E aí a gente tem alguns cases reais aqui no Brasil, como a questão da transformação das embalagens longa-vida em casinha de cachorro, em telhas, né, o mesmo que a gente aplica também para as embalagens flexíveis. Temos esse segmento de madeira plástica, né? Enfim, são soluções que reduzem o problema, resolvem ali da reciclagem, mas que ainda muitas vezes vai carecer de um subsídio para que de fato essa cadeia se sustente e pague um valor justo e ético para toda a cadeia que tem ali por trás, né? Então, fazendo um overview aqui geral, né, trago alguns pontos desde da separação, logística, encaminhamento e a transformação e possibilidades também do retorno desse até então resíduo para um novo ciclo econômico. Perfeito, Luiz. Perfeito. Mas aí vamos falar de coisa boa também, e queria que você contasse também de conquistas que você acha que são relevantes para a gente falar aí em reciclagem, em logística reversa de plástico, situações ou dados mesmo que você pode trazer da sua experiência na IATOL, o que que você vê assim de positivo, falando aí de circularidade de plástico, com essa sua expertise e tudo que você já trouxe aí de desafios. A gente tem muito essa expectativa de que com o avanço de inovação, tudo isso, né, com o passar do tempo, a gente vai conseguir, assim como vocês surgiram num momento, né, que muito ainda não se reciclava da forma que se recicla hoje e que se transformava, por exemplo, o PET em novas embalagens, né? A nossa expectativa é que, né, esses materiais que ainda estão assim patinando nesse sentido, venham novas, né, soluções para esses materiais e que vocês continuem investindo aí em inovação. Mas do que você já viu hoje, o que que você pode dizer de coisa boa que acontece na circularidade do plástico? Legal, legal. Aqui eu só foquei nos desafios, né? Então fica um pouco pesado, né? Falar sobre somente o ponto ruim, mas ao mesmo tempo é aquela questão, como que a gente vai ver? Como um desafio ou como uma oportunidade? Quando a gente vira essa chavinha e passa a ver como uma oportunidade, plástico é um recurso que pode ser reutilizado ali, cada tipo de plástico tem um teto, né? Mas são muitas e muitas e muitas vezes. Então, de vez a gente ver somente o lado do problema, a gente pode estar olhando aqui para o lado da solução. E aqui eu vou trazer alguns projetos reais que estão acontecendo hoje, né? Que evidenciam esse potencial de circularidade que muitas vezes a gente trata como um desperdício, mas que para outros é renda, né? É recurso. Então, três cases aqui bem interessantes para estar trazendo. A gente tem um projeto muito bacana no segmento de tintas imobiliárias. Então, tinta hoje, né, é um material que você tem ali tanto em lata como em balde, sprays também, né? E nesse projeto a gente fez duas linhas de soluções. Uma para o público B2C, que é o consumidor final, que são pontos de entrega em lojas de tintas, então um local que já vai para fazer o descarte desse material, e isso tem dado uma dinâmica super positiva, inclusive engajando os pintores. E para o público B2B desse segmento, que é principalmente ali canteiros de obras, empresas de repintura, a gente começou a levar essa solução também retirando essas embalagens que sobravam ali no canteiro de obra e que, infelizmente, muitas vezes ia naquela mesma caçamba que vai ao entulho e isso ia parar num aterro. Com esse projeto, a gente conseguiu pegar todo esse material, dar diferentes soluções, então, tanto para lata, né, para o aerossol, segue para a reciclagem específica dessas embalagens, as sobras de tintas também tem esse olhar especial, e quando não dá para ser reaproveitado, né, vai para esse reaproveitamento energético. E no caso do balde, aí falando aqui da temática do plástico, a gente chegou num projeto bem legal que a gente conseguiu separar esses baldes por cor, passar esses baldes por um esquema de lavagem especializado para esse tipo de resíduo, e ao final desse processo a gente chegou com
baldes triturados de cada uma das cores, que foram transformados em resina e agora está sendo aplicado em 30% de conteúdo reciclado numa nova linha de tintas aí de uma das marcas mais conhecidas no Brasil. Então, em breve, você vai ver aí no mercado essa nova linha de balde, e aí é um exemplo de como um material que antes era um desperdício, estava indo para o aterro, e às vezes até era um custo ali para a obra, né, em termos de custo de caçamba, passa a ser uma renda, passa a ser uma valorização, e isso vai muito de linha, né, com a circularidade, a gente conseguir gerar esse impacto positivo para todos esses elos da cadeia. Um outro, né, case que eu achei interessante de compartilhar é no projeto que a gente tem hoje, que é o programa Iatua Transforma, numa atuação direta com cooperativas de catadores, que visa dois objetivos: diminuir a taxa de rejeito e aumentar a renda das pessoas que tanto contribuem hoje para a reciclagem no Brasil, os catadores. E nesse projeto, o que a gente fez foi ir até o fim de esteira. O que que é o fim de esteira? E dando até alguns passos atrás sobre o que é uma cooperativa, né? Hoje, quando a gente coloca o nosso lixo ali para fora de casa, no dia do reciclável, né, isso quando o nosso município tem acesso à coleta seletiva, na maioria dos casos, esse material vai parar numa cooperativa de catadores. Lá nessa cooperativa, a gente tem pessoas que trabalham separando cada tipo de material que chega ali, para posteriormente esses materiais serem separados e comercializados para a reciclagem. E lá nessa cooperativa, normalmente eles têm uma esteira. Então, todo o resíduo reciclado colocado nessa esteira, o material vai passando por todas as pessoas que estão ali trabalhando, e o que não tem valorização não é separado e é chamado de fim de esteira. Esse fim de esteira é o rejeito. E a gente foi entender que, em média, 40% do resíduo que chega hoje numa cooperativa é tratado como rejeito. E, em sua maioria, são compostos por plástico. E foi aí que a gente viu, mais uma vez, um grande problema, a gente viu uma oportunidade. Por que não estruturar uma cadeia que permita desenvolver a reciclagem desse material, nem que seja no início com uma reciclagem downcycling, sem tanta valorização, e com o tempo a gente vai amadurecendo, crescendo, trazendo mais apoio para a gente ficar aplicando esse material em soluções cada vez mais nobres. E assim a gente consegue hoje chegar até num formato de resina. Então, o que era rejeito já vira uma resina, e essa resina pode ser injetada em outros produtos, né? Então, é uma inovação bem interessante de trazer esse projeto, né? Já impacta hoje o material, né, de poliestireno. Então, desde os copinhos, garfinhos descartáveis, como também os copinhos lácteos, né? Muito presente aí nos iogurtes. Também, né, a gente tem esse impacto nas embalagens flexíveis, que é o BOPP, o PET-PE, o PET Nylon, e todas as outras derivações, presente no segmento de chocolates, picolés, salgadinhos, biscoito, bolacha, ração animal e por aí vai, está muito presente, né, inclusive no Cefis de produtos de limpeza. E agora, né, esse projeto, a gente alcançou uma marca de mais de 1.000 toneladas. 1.000 toneladas, né? A gente até traduzindo isso em unidades de embalagens, a gente está falando aproximadamente 1 bilhão de embalagens que antes ia ser tratado como rejeito, agora foram recicladas e geraram uma renda de mais de R$ 1 milhão para mais de 70 cooperativas impactadas por esse projeto. Isso tudo com o apoio de grandes marcas do mercado, de grandes empresas de embalagem, né? Então aqui a gente tem um case real e prático de como a gente consegue, de fato, aumentar a taxa de reciclagem no Brasil, reduzir o desperdício de resíduo e aumentar a renda de pessoas que dependem disso para tirar o seu resultado ali financeiro ao fim do mês, né? Então, é um exemplo prático de como a gente consegue ter um grande impacto social, ambiental e tudo isso com compliance sendo atendido, com cooperativas homologadas e auditadas, recicladores auditados e homologados, desenvolvidos para esse projeto. E o terceiro case, e aí já vou linkar para a participação aqui do Tiago, né, conforme a Ellen vai estar introduzindo aí também, é o grande projeto que a gente realizou aí com a Mosaic. E ele foi muito interessante porque foi a primeira vez que a Iató foi atuar com uma solução no agronegócio. Então é uma outra dinâmica que a gente falou de alimentos e bebidas, construção civil e agora o agronegócio.
E o agro no Brasil, ele já tem um case muito antigo, desde 1988, que é o Campo Limpo, que é uma referência global na logística reversa de embalagens de agrotóxicos. Então, é uma solução super necessária, né, para a segurança aí do segmento do agro e que a gente viu até nesse grande exemplo a oportunidade da gente trabalhar também com essa circularidade, né, em embalagens que ainda não estavam tendo uma destinação e tão adequada. E esse foi o projeto que a gente viu com a circularidade dos Big Bags. Então é um projeto bem desafiador também que a gente veio ali para somar. A Mosaic já estava, né, numa jornada desenvolvendo essa solução interna ali, né, com unhas e dentes ali individuais. O Thiago é uma grande liderança, né, que puxou ali, desencadeou todo esse projeto e a gente conseguiu, por meio dele, desenvolver um ciclo completo, que envolve desde a retirada desse material no campo, então antes o Big Bag, que às vezes era até queimado, era enterrado ali no meio das fazendas, agora ele tem uma valorização, ele tem uma retirada, um destino, né, também segue a linha de lavagem, descontaminação, para ser transformado numa nova resina e isso ser aplicado num novo Big Bag. Então a gente consegue ter um caso aqui real e por isso, né, a importante participação da Mosaic no ponto aqui de encontro, para dividir também como que a gente conseguiu fazer todos esses desafios, viabilizando a responsabilidade compartilhada. A gente entendeu ali muito em conjunto que sozinho é muito difícil a gente fazer essa jornada. E para a gente chegar longe, para gerar muito impacto, a gente precisa envolver todos os elos que estão envolvidos. E aqui é o case mais especial nesse quesito de circularidades, porque não foi só uma grande marca que se envolveu, foram também os fornecedores de embalagens que se uniram, né, muito puxado pela liderança da Mosaic, da gente conseguir viabilizar esse case aí, que foi até resultado de uma premiação global. Muito bom. Bom, antes de introduzir o Tiago aqui, eu queria falar tecer alguns comentários. O primeiro quando a gente fala sobre desafios, é lógico que nós, né, temos grandes desafios aí em relação à circularidade do plástico, para isso, inclusive, que a gente quer proporcionar esse tipo de conteúdo e de diálogo mesmo, para que a gente possa engajar também, né, as empresas, as pessoas, os profissionais que estão assistindo, que estão participando, que possam estar engajados. Você está falando aí agora que esse case da Mosaic envolveu fornecedores, o que, né? E aí, esse é outro ponto que eu gostaria de comentar também sobre o quão é importante os elos estarem buscando mesmo soluções de menor impacto ambiental, né? E esse processo colaborativo mesmo, né? Esse processo de, poxa, a gente quer fazer porque precisamos fazer, não dá para continuar do jeito que está, a gente descarta de uma forma e tal. Então, acho que isso é um ponto importante sobre a colaboração, a importância da colaboração ali, da reunião de vários elos, para que dê certo um projeto, né, de logística reversa, a gente pensar nos desafios como oportunidade, porque tudo que hoje é resultado, tudo que hoje é conquista, um dia foi desafio também, né? Então, isso é muito legal. E antes eu tenho uma curiosidade, assim, é uma dúvida mesmo. Luiz, essas embalagens flexíveis, por exemplo, né, que tenha ainda uma reciclagem ainda muito difícil e mais nichada, assim. Quando eu, como consumidora, descarto junto ali no meu reciclável, no meu caso, em São Paulo, né, a gente tem a coleta seletiva, o correto é a gente descartar nessa coleta seletiva? Essa é a minha pergunta, porque é lá nessas cooperativas que vão chegar que eles vão ou considerar que é rejeito ou ter alguma parceria com empresas de logística reversa que possam, porque muitas vezes eu acho que as pessoas acabam não reciclando ou não enviando para reciclagem, porque isso daqui não recicla.
Mas existem projetos, né, que estão iniciando esse movimento e essa cadeia de reciclagem. Então, a minha dúvida é: o correto é descartar no reciclável hoje, ainda que lá, quando chegue, vire rejeito, certo? Perfeito, Ellen. E até é um tema muito interessante da gente estar trazendo aqui no ponto de encontro, que sempre reforçar, né, ao descartar essa embalagem ali no reciclável, seja ela uma que você sabe que é de alta reciclabilidade, boa chance de ser reciclada, uma que Uhum, você não tem tanta certeza. Importante sempre dar ali uma mini higienizada, né? Não vamos gastar uhum, água também para higienizar essa embalagem, né? Mas o uhum, necessário para isso vai passar pela mão de uma pessoa, né? Então, como você sim, gostaria que aquela embalagem passasse ali para a mão de você? E sobre essa questão, né, se eu descarto ou não flexível, será que vai para uma reciclagem ou não? Tem uma linha que a gente costuma trazer, que é interessante, que é muito mais difícil você desenvolver uma cultura do descarte adequado, de você colocar ali no lixo reciclado, do que você desenvolver a cultura de não descartar, de jogar em qualquer lugar. Então, assim, uhum, é melhor já tá chegando esse material, já tá cada vez mais chegando desde mais limpo, mais separadinho para a cooperativa, do que não tá chegando. E aí a gente colocar o projeto e a gente ter que dar vários passos atrás de ainda ter que estar investindo em conscientização e educação ambiental para fazer uhum, essa embalagem chegar lá. Hoje a gente tem um grande desafio, por exemplo, que são as cápsulas de bebidas, cápsulas de cafés. Muitas uhum, vezes, né, a pessoa usa ali, tem um cafezinho aqui dentro, vou jogar no lixo comum, vou jogar no orgânico. Não, uhum, joga no reciclável, porque hoje já tem muitos municípios que têm esses projetos de logística uhum, reversa de cápsula de café e precisa que essa cápsula chegue até lá para ela poder ser reciclada. Então, na sim. dúvida, né, sempre higienize e descarte ali no reciclável, né? Se não tem um projeto, pode ser que em algum momento tenha. O importante é que esse resíduo esteja chegando lá. Em muitos casos, as cooperativas também têm apoio das prefeituras, que contribuem também para essa taxa de rejeito, né? Então, enfim, é uma pauta super delicada, tem Uhum, vários pontos uhum. também, mas em linhas gerais é assim que a gente trabalha hoje, esse pensamento do descarte na seletiva, né? Tá bem. E aí, só para reforçar aqui para o pessoal que está assistindo, quando a gente fala de lavar a embalagem, é importante que a gente use o que for possível de água de reuso, de uma louça que já está sendo lavada ali, e aí aproveitar para fazer a higienização daquela embalagem, né? E também grandes marcas, para essas embalagens mais difíceis, no próprio site das grandes marcas, já tem informação sobre, olha, ponto de descarte correto para embalagem X ou para aqui a gente recicla a cápsula de café, né? E a gente não manda diretamente para a reciclagem da semana, porque justamente por ter essa dúvida. Então, o que a gente faz? A gente junta, assim como tampinhas, assim como, enfim, outros materiais, e descarta onde a gente sabe que tem um ponto daquela marca que recebe, muitas vezes no shopping, muitas vezes, sabe? Então, existem alternativas e a gente pode também, né? Eu acho que quando a gente começa a reciclar, cada vez mais a gente quer reciclar da forma correta e aí acaba buscando informação sobre aonde, né, fazer. Parece que é complexo, mas na verdade não é, é só uma questão mesmo, né, de mudança de hábito. Belezinha, vamos agora trazer o Tiago para a conversa. Antes de começar com o Tiago, quero pedir para vocês que estão assistindo, se tiverem perguntas, podem escrever pergunta no chat, porque eu estou aqui na moderação e direciono as perguntas. Tiago, seja bem-vindo. Quero também conhecer mais sobre a Mosaic, né? O Conecta Verde fala sobre sustentabilidade de embalagens e a gente acaba muito focado em embalagem que está na gôndola, né? Sim. Eventualmente a gente traz um conteúdo sobre embalagens de transporte, enfim, com outras possibilidades, mas não é o que está no nosso radar todo dia acontecendo, até porque não são todas as empresas que estão engajadas, né, Tiago? Então, parabéns pela Exatamente. iniciativa e queria que você contasse primeiro um pouquinho, abrindo espaço mesmo para você contar quem é a Mosaic, quem é o Tiago dentro da Mosaic também. E li que vocês são a primeira produtora de fertilizantes no Brasil a lançar embalagem Big Bag com resina reciclada pós-consumo no setor agrícola. Então, vamos entrar nesse assunto, Tiago, seja bem-vindo.
E conta um pouquinho para a gente sobre a Mosaic. Obrigado, Ellen. Primeiramente, boa noite aí a todos. Obrigado pelo convite, né? E acho que é muito importante e fico bem contente, né, de poder falar um pouco, né, desse projeto da empresa, né, e um pouco dos desafios que a gente tem aí, que já tivemos e continuaremos a ter aí por um longo período, né? Porque esse é um trabalho que não vai parar, né? Então, obrigado por poder compartilhar. Bom, falar um pouco de mim, né? Eu sou o Thiago, sou engenheiro químico de formação, trabalho há 21 anos na Mosaic Fertilizantes. Entrei lá como estagiário e sempre estou na área de qualidade, né? Estou agora como coordenador de qualidade na empresa. E vai perguntar assim, mas como que você está envolvido com embalagens, né? É porque por ser da área de qualidade, né, eu sou responsável pela parte técnica, que homologa e certifica fornecedores, né, especificações técnicas de embalagem. Então a gente está envolvido com esse processo, né, de embalagens há muito tempo já. Então por isso que a minha participação, né, a minha atuação nesse projeto. E um pouco da Mosaic, né, para quem não conhece, a Mosaic Fertilizantes é uma multinacional americana, né, iniciou aí em 2004 uma fusão com a Cargill, né, inicialmente, e depois houve uma separação. Maior produtora aí global de fosfatos e potássio, né? O escritório, na sede aqui no Brasil, fica em São Paulo. Eu fico numa unidade em Cubatão, né? Moro aqui na Baixada Santista. E a gente tem atuação aí da mina ao campo, né? Como é o logo da empresa. Atuação desde a mineração até a entrega para o cliente dos fertilizantes, né? Então, é uma atuação completa, né? Que a gente tem essa oportunidade também de conviver e aprender muito, né, com relação a essa parte do agronegócio, né. Então é bem gratificante aí, a empresa nos proporcionou bastante desafio, né, e a gente tem aí essa oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês aí desse projeto, né. Tiago, então eu queria que você me contasse agora sobre como que começou esse interesse em investir em circularidade, como que a Mosaic despertou para essa ideia de introduzir a circularidade para as Big Bags, contasse um pouquinho sobre como que isso começou para vocês. Tá. Então, a gente sempre, né, comercializou os fertilizantes, né, a maioria deles em Big Bags, né, tem sacarias também de 50 quilos, mas a grande maioria é em Big Bag. E a gente sempre via aquele material, né? O material plástico reciclável. Mas e cadê a reciclabilidade desse material, né? Por que que se tem lá escrito reciclável e não se faz essa reciclabilidade desse material, né? Então em 2020, a gente começou a falar nesse trabalho, nessa questão, né, de tentar criar uma solução, porque a empresa coloca no mercado, né, via os seus clientes, uma quantidade muito grande de plásticos, né? Que o Big Bag é basicamente formado de polipropileno, que é um plástico que possui reciclabilidade, não igual ao PET, mas ele tem reciclabilidade. E a gente começou a desenvolver isso, né? Junto com os nossos fornecedores, né? Pensar por que que a gente não fazer algo diferente, né? Não trazer um material, não criar um valor para essa embalagem para que ela volte para o circuito, né? Para a circularidade dessas embalagens. E outra coisa, né? Pensando também na questão de você reduzir o consumo de matéria-prima de fonte não renovável, né? Porque basicamente é de fonte fóssil que é não renovável. Então, por que que não desenvolver? Isso a gente foi estudando junto com os fornecedores, né, e foi criada essa parceria em 2022, junto com a Braskem e com a Zaraplast, né, da gente utilizar uma resina de pós-consumo, um polipropileno de pós-consumo produzido pela Braskem, até na época, e conseguir conciliar uma fabricação de um Big Bag, mantendo as características dele de qualidade e segurança, o quanto que a gente conseguiria utilizar de material de pós-consumo, né? Isso foi feito um estudo, porque você tinha que garantir uma embalagem que atendesse a norma, né, as normas da ABNT, e também conseguisse utilizar material de pós-consumo nessa embalagem, né? Então a gente fez vários testes e tudo de uma maneira mecânica, né? Porque a reciclagem é mecânica, não é uma reciclagem química. Então isso foi um trabalho longo. Em 2022 a gente conseguiu lançar, né, a primeira embalagem aí em outubro de 22, a primeira embalagem do agronegócio, né, contendo material de pós-consumo, que seria o PP-PCR, né, que a gente colocou.
30% nessa embalagem. E de lá para cá, a gente vem trabalhando, né, com esse material, aperfeiçoando, né? Então, hoje a gente já tem aí uma quantidade de praticamente 50% de resina pós-consumo nesses big bags, né? Então, a gente veio aí desenvolvendo ao longo do ano 2022, 2023, esse trabalho junto aos fornecedores, né? Então, é um trabalho bem minucioso, porque você não poderia deixar de atender os clientes de maneira segura e com a qualidade que eles exigem, né? E também tirar um pouco daquela, eu recebo um big bag de material virgem, eu vou receber um material reciclado, esse material não presta. Porque sempre tem essa Uhum. impressão, né? Esse material não presta. Então a gente tinha que tirar um pouco dessa impressão que as pessoas tinham, né? Ô, Tiago, e aí, como curiosidade mesmo, isso partiu de vocês que estão ali no processo ou partiu da liderança, vindo da liderança para vocês? Tá. Vocês levaram para a diretoria, olha, isso daqui a gente poderia fazer diferente, a gente poderia contribuir. Me explica um pouco melhor, até para a gente entender assim essa questão de introdução de cultura, enfim, tem que mudar. Você acabou de citar agora, como que os clientes vão receber? Vão receber com Sim, receio, né? Então me conta um pouco sobre esse sim. processo. É, é um negócio bem complexo, né? Porque quando a gente traz uma proposta, né, para a empresa, e quando não é uma proposta assim que veio de uma pressão regulatória, que não é o caso, e que não é uma situação que a gente foi exigido pelo cliente, como é uma iniciativa, a primeira coisa que a gente barra é a questão do custo, né? Isso vai custar quanto? Né? Aí depois que as pessoas vão começar a pensar na questão sustentável, né? Pô, isso aqui pode contribuir para a redução de CO2, a redução do consumo de água, mas inicialmente é sempre assim, né? Então, resumindo, iniciativa dos funcionários, né? Eu e mais uma pessoa lideramos esse projeto e continuamos nessa liderança. Lógico, a gente não fez isso sozinho, tivemos a ajuda de várias pessoas, mas a gente puxou isso como uma iniciativa nossa mesmo, até pelo que os pontos que o Luiz colocou, né? A gente via o Big Bag, que é o one way, né? Ele deveria ser utilizado uma vez e devidamente descartado, ele era reutilizado, ele era queimado e ele era comercializado de forma irregular. Como ainda é, né? A gente não conseguiu ainda mudar isso, mas a gente está lutando para mudar isso, né? Estamos trabalhando para que isso mude, né, no mercado. Mas esse foi o projeto que a gente trouxe para a empresa, né? Como a gente criar um valor para aquela embalagem, apresentar isso para os clientes, tentar equalizar a questão de custos, porque pagar mais ninguém quer, né? Mas ter a vantagem de poder publicar ou poder divulgar uma ação sustentável, acho que isso é importante para todo mundo, né? Isso tá alinhado aí a todas as empresas e aos clientes, né? Adorei saber, Thiago, porque aqui no Conecta Verde a gente busca trazer conteúdo e informação de qualidade para os profissionais da cadeia, né? É claro que a gente tem CEOs, diretores que leem o nosso conteúdo ou que acompanham os nossos eventos, enfim, mas a gente queria, na verdade, engajar e capacitar esses profissionais a terem esse olhar, sabe? A Sim, pensar, poxa, a gente pode fazer diferente aqui, mas é difícil, eles não vão querer, é mais caro, tal. Mas, sabe, ter um projeto que deu certo, né, sim, e que está dando certo, é mais uma forma de fortalecer esse case de que quem está ali trabalhando no chão de fábrica ou, enfim, isso, nas suas devidas áreas, pode ter insights, se tiver informação, se tiver, se vislumbrar ali a possibilidade, olha, isso daqui é feito dessa forma, mas eu acho que pode ser feito de tal forma, porque eu vi que já fazem assim. Então, acho que isso é muito relevante quando a gente fala dos profissionais, de capacitação dos profissionais, né? sim, Vocês provavelmente só conseguiram vislumbrar isso porque vocês tinham alguma informação. E essa insistência diante da diretoria de explicar, olha, tem um investimento aqui, que na verdade não pode parecer um custo inicial, mas é um investimento, sim, né?
e hoje a gente está, as empresas que vão se manter, elas precisam ter esse olhar, né, do ambiental, do social, né, obviamente ali dos seus resultados, da sua governança, enfim, de tudo que a empresa precisa para se manter de pé, mas a gente ter esse olhar, e isso vem muito dos profissionais da cadeia. Então, muito legal você trazer isso, foi por isso que eu fiz a pergunta, porque eu Sim, acho que é super importante essa sinalização de que quem está atuando ali diariamente com, enfim, com desperdício, com, sabe, com sobras, enfim, consiga ter esses insights muito importantes, muito bacana. Parabéns, Thiago. sim. E assim, né, até para complementar essa questão, né, inicialmente as pessoas, vai ter um custo. A gente conseguiu desenhar um projeto inicialmente, né, que foi essa parceria inicial, que não teve custo para Mosaic. Entendeu? O que que a gente foi um projeto desenvolvido que incluía parceiros, incluía um projeto de longo prazo, que no final das contas não gerou um custo para a Mosaic, entendeu? A gente iniciou um projeto sem ter custo, né? E a gente criou essa parceria, né? Então essa parceria existe e tem um contrato para essa parceria, né? Então assim é uma coisa que você conversando com as pessoas que têm o mesmo interesse, né, o mesmo foco, às vezes a pessoa acha que vai ter um custo e não é o caso. A gente conseguiu, além de ser uma iniciativa, conseguiu trazer isso sem custo. Maravilha. Bom, então vamos falar mais desse projeto e avançar aí os anos, né? Com essa sinergia com a IATO, queria que vocês me contassem como que surgiu essa aproximação com a IATO, como que vocês vislumbraram essa possibilidade de fazerem juntos, mais uma vez aqui a gente reforçando o quão é importante que os processos sejam colaborativos e que a gente busque parceiros para aquilo que a gente quer realizar de positivo, né? Sim. Então, conta para mim, Thiago, como que você conheceu esses, esse pessoal aí que é Esse pessoal é tão fera. inovador, né? Eles É, são tão inovadores, enfim, conta para mim. tá. Então, quando a gente fez, né, o lançamento do projeto, a gente utilizava até então uma resina Braskem, né, que é uma resina que todo mundo conhece, todo mundo tem acesso, e a gente conseguiu transformar. Só que o nosso interesse final era ter a logística reversa e a economia circular na veia mesmo, né? Era o que é fazer com que esse Big Bag fosse para o cliente e esse cliente devolvesse através de uma cooperativa, através de um reciclador e essa embalagem voltasse para nós, né? Que aí sim você tenha realmente um ciclo completo. Só que como garantir isso, né? A gente não pode hoje, a empresa preza muito, né, por essas questões sociais, e a gente vê que hoje cooperativas de catadores e recicladores, infelizmente, como o Luiz falou, não tem, às vezes, uma estrutura, uma infraestrutura, uma orientação adequada. Então, assim, para você garantir essa rastreabilidade desse processo, né, do projeto, de a gente ter esse Big Bag retornando, a gente precisaria de uma empresa, né, para fazer isso, precisaria de um parceiro que conhecesse, né, que tivesse no dia a dia para nos ajudar. E foi aí que a gente conheceu a Iató, né, através até da Zara Plastic, que já tinham outros projetos com eles, né, a gente conheceu a Iató, apresentamos para ele o que a gente tinha inicialmente, né, o projeto que a gente tinha e quais eram os nossos desejos, né, para o futuro, que era uma coisa nova, né, e isso envolvia cliente, envolvia fornecedor, envolvia cooperativa, envolvia reciclador, então existia um grande número de pessoas, né, de agentes envolvidos nesse meio. Até para você evitar, né, o greenwash, que é um tema tão falado aí nesse tema, né, de sustentabilidade nas embalagens. Então, para a gente evitar isso, a gente buscou aí todo o conhecimento, a expertise que eles têm, né, a gente conseguiu aí desenvolver um projeto que aí sim englobou todos os fornecedores nossos, né? Então, foi criado, né, o Luiz pode até depois falar um pouco mais detalhado, foi criado um projeto que a gente padroniza, né, o como atuar com a Mosaic Fertilizantes na questão de embalagem sustentável, né? A gente tem o quê? Uma homologação feita pela IATO, baseada em certificações, em técnicas europeias, como certificar esse fornecedor e como auditar esse fornecedor.
Então, isso foi criado por quê? Para que todo mundo tenha o direito de poder estar com a Mosaic, participando e fornecendo para a Mosaic, e que todo mundo tenha a mesma régua, né? Então, todo mundo pode atuar desde que atenda aquelas regras que a Mosaic colocou junto com a IATO. E isso foi feito, né? Então, hoje a gente tem 4 fornecedores, que inclusive a gente conseguiu uni-los: Zaraplast, Embrasa, Tec Teixo e Teixeira Teixo. São 4 fornecedores que estão aí na Mosaic, fazem parte desse projeto. A gente faseou esse projeto, né, inicialmente com um tipo de resina, agora vamos entrar numa outra fase também. Então, assim, tudo muito bem pensado, muito bem, uma estratégia muito bem feita para evitar, né, qualquer tipo de problema, né, ou até mesmo situações de, esse tem um benefício, esse não, então a gente tentou equalizar de uma maneira para que a gente consiga avançar, né? E hoje a gente já tem aí logística reversa implementada, a gente já tem hoje, junto com a IATO, recolhimento de materiais que antes a gente pagava para retirar. Hoje a gente retira esse material e retorna para nossa embalagem. Então, já tem clientes, por exemplo, nosso, que já definiram até em contrato de fornecimento de fertilizante que ele só quer aquela embalagem com o fertilizante dele e ele devolve todas as embalagens. Então, isso já criou uma cultura, em alguns casos, né, que eu até falo que uma das grandes dificuldades da logística reversa é a mudança de cultura. Porque a gente vê hoje, a gente vai conversar com algumas pessoas, a gente já presenciou, não, mas eu vendo o Big Bag, eu vendo essa sacaria, e eu não vou dar essa sacaria, eu não vou entregar essa sacaria. Ou eu queimo a embalagem, como o Luiz colocou muito bem, ou eu faço uma utilização para outro produto. Isso a gente tem trabalhado muito nesse sentido, né, de criar benefícios, criar orientações para que seja feito da melhor forma. Então, é só para falar um pouco assim do quanto que a gente está, né, envolvido com a IATO. Inclusive, a gente teve um evento recentemente na Mosaic, né, junto com a IATO, que falou exatamente isso, né, dos resultados que a gente tem tido aí em relação a essa parceria. Perfeito, né? E até fazendo complementação aqui à fala do Tiago, né? Então a Yato entrou exatamente para gerar mais valor ao tudo que estava sendo executado já ali pela liderança ali que o Tiago puxou com o time ali na Mosaic. E a gente vê algumas frentes, né? Uma delas é a retirada desse material do campo. Então, qual que é a logística que deveria ser feita, quais as condições, quais as fontes de obtenção desse material, né? E até engajar, participar de treinamento junto aos clientes da própria Mosaic, falando a relevância de reciclar, a oportunidade que a gente tem ali de circularidade. Esse foi o passo um, né? Conseguir garantir a retirada desse material do campo, e aqui a gente tem uma jornada extensa, né? Inclusive, estamos aí expandindo para novas regionais, para novos pontos que descartam esse material e que às vezes, né, vendia no mercado ilegal ou simplesmente descartava ele como um rejeito. O segundo passo dessa grande parceria, né, vem nessa frente de engajar os fornecedores e padronizar. Então foi bem bacana, né, nessa movimentação que a gente teve ali com a Mosaic, né, dela abrir o projeto para os seus fornecedores e assim a gente vê até um movimento que puxou não só os fornecedores da Mosaic, como outros fornecedores a realmente incorporar conteúdo reciclado nas suas embalagens. Então acho que aqui tem um grande reflexo também que vale para vários outros segmentos do poder que uma grande marca tem, né? Ao mesmo tempo que tem esse lado de estar inserindo muita embalagem, mas de puxar esse elo da embalagem a seguir na circularidade, a fazer essa tão falada responsabilidade compartilhada, só que muitas vezes não é compartilhada, né? Fica só ali para a marca. E aqui a gente viu um exemplo real. Então a gente entrou nessa frente nossa, né? De homologar, auditar esses fornecedores para a gente conseguir gerar essa rastreabilidade e certificação mesmo, né? Comprovar que realmente tem conteúdo reciclado, está seguindo os processos adequados, passar em todas as etapas do compliance para padronizar, né, a regra do jogo para todo mundo, né? Todo mundo está ali no mesmo ponto de partida. E agora, a terceira fase dessa solução que o Tiago comentou, essa frente de comunicação.
a gente sempre bate nessa tecla, né? Tão importante quanto desenvolver cadeias de circularidade, fazer os projetos acontecerem, é comunicar, e aqui fico muito feliz de estar nesse ponto de encontro do Conecta Verde, que é uma das grandes referências hoje no mercado de comunicação para a circularidade, e a gente tem trabalhado muito isso nos clientes. Então, na Mosaic, a gente realizou um evento que a gente chama de Yato Day, e a proposta desse evento é que o cliente chame os seus parceiros, os seus fornecedores, os seus clientes também, para conhecer a jornada de circularidade que está sendo desenvolvida ali e muitas vezes expandir o projeto, né? Então, esse encontro permitiu, como o Thiago falou, né, novos contratos, novos clientes, clientes exigindo, né, renovação atrelada a esse resultado de economia circular. E agora a gente está vindo, inclusive, com essa comunicação nesse Big Bag, né? Então você vai poder escanear ali e ver a história daquele Big Bag que já foi um Big Bag também. E um ponto aqui interessante, Ellen, de dividir, é até um certo receio que tinha no início, mas que ao mesmo tempo virou uma oportunidade. A embalagem virgem, ela vai numa coloração bem branquinha ali, bem padronizada. Quando a gente começou a trabalhar com material de conteúdo reciclado, por mais que tenha lavagem, por mais que tenha todos os processos, ele fica numa cor acinzentada. Então, essas embalagens que começaram a vir com 30 até agora, né, 50% de conteúdo reciclado, elas não eram mais branquinha, elas eram cinzinha. E a gente viu um movimento bem interessante do mercado começar a pedir ali para Mosaic que só quer receber nas embalagens cinzinha. Então, que era um receio nosso, né? Como o Thiago colocou ali, aí É, é reciclado, esse negócio é ruim, não presta. A gente está conseguindo trabalhar muito nessa questão de conscientização e educação ambiental, que não, aquele ali é melhor do que o branquinho. Vamos começar a incentivar também. E isso tem gerado de uma certa forma natural, né, Thiago? sim, sim. É porque, na realidade, é aquele negócio, né? A gente apresentou e mostrou, né, através até de eficiência, depois pós-utilização, que o material ele tinha a mesma qualidade. E além de ter a mesma qualidade e a mesma segurança, o cliente ele poderia também utilizar aquilo ali, que é uma coisa que ele pode utilizar. Eu compro fertilizante, eu utilizo uma embalagem que é sustentável, então eu também estou contribuindo com as minhas metas, né, ambientais que eu tenho aqui ou que eu quero compartilhar também com o meu cliente. Né? Então eu faço uma cultura, eu utilizo um fertilizante da Mosaic, que além do fertilizante de ótima qualidade, eu também tenho uma embalagem que é sustentável. Entendeu? Então eu tô contribuindo de alguma forma, né? E para eles isso é muito importante, né? Para vários clientes isso é muito importante. Gente, temos muitas perguntas aqui, mas eu também tenho os meus comentários aqui, que antes de eu entrar na última pergunta de vocês, eu quero ler aqui o chat, tá? Já vou ler, pessoal, que está aí assistindo, mas eu queria reforçar aqui uns pontos importantes que vocês citaram. A questão da rastreabilidade, que gera credibilidade, e aí você pode também transformar isso em oportunidade a partir do momento que você comunica a sua jornada, né? E aí essa jornada, essa transparência na comunicação, em que momento vocês estão, como que está acontecendo, tem certificação, olha, tem quem está auditando e tudo mais, isso gera um valor tão positivo que vocês começaram como eu posso dizer, inspirar outras marcas, né? E também fazer com que os fornecedores também, para atender vocês, modifiquem processos ali deles, né? Para que possam ter vocês como clientes. Então, é realmente o elo se movimentando a partir. Olha que case incrível, Thiago, por conta de um interesse seu e de mais alguns colaboradores, né? Olha quantas coisas acontecem a partir do movimento de interesse mesmo, né? De ter um impacto positivo, Sim, e isso faz com que altere toda a cadeia, enfim, e vocês possam ir para um outro lugar mesmo, né? De quando a gente fala de sustentabilidade dentro do mercado que vocês atendem. sim, Então, é muito legal toda essa conexão com a IATO também possibilita vocês de estarem comprovando isso diante, né, dos clientes de vocês, enfim, e hoje os clientes estão aí pedindo a embalagem cinza porque
né, viram que para eles também é mais positivo, então muito legal. Bom, Tiago, o Ricardo está comentando aqui, o setor ainda sofre com falsificação e contrabando de agroquímicos. Como isso afeta a imagem do setor, pois uma pessoa pode ver uma embalagem falsificada e concluir que não é feita a logística reversa desses produtos, e que o setor consegue fazer para coibir a atividade criminosa. Nesse sentido, você tem aqui algum Sim. comentário a fazer, Tiago? Quando a gente fala, né, a gente sofre com isso, né, aquilo que eu comentei, né, eu já presenciei várias vezes, infelizmente, o Big Bag com o logo de várias empresas, não só da Mosaic, mas de várias empresas, sendo utilizado com outros produtos, né, ou seja, você tem lá ferro, você tem lá outros materiais que não é o fertilizante, que não é o que aquela marca comercializa, e aí você tem uma questão que aquilo ali é depositado em qualquer lugar, aquilo ali pode contaminar um ambiente, contaminar uma parte de um rio e etc. E isso, quando a gente traz essa questão, né, de ter uma logística reversa, você criar valor para esse mercado, porque hoje, conversando com as cooperativas, o Luiz acho que pode até complementar depois, isso que ele tem muito contato com as cooperativas, você vai falar com um catador, por exemplo, ele, em muitos casos, ele vai falar assim: não, esse material, quando chega aqui, eu não tenho valor nenhum para esse material. Eu coloco lá no resíduo, naqueles 40% que não me serve. Mas por que que não tem essa valorização? Porque talvez não foi criado, não foi apresentado para ele o que aquilo ali pode ser feito. Quando você tem você valoriza aquela cadeia, porque, por exemplo, hoje o PET hoje você tem grandes cases aí, você tem hoje um retorno desse material muito grande. Hoje já é consolidado no mercado aí, tudo bem que a gente tem muita oportunidade, mas já é consolidado no mercado esse retorno, essa reutilização. Mas e o PP? O polipropileno. Ah, ele é utilizado para downcycle, como o Luiz falou, para outros tipos de materiais que talvez não tenham muito valor, mas ele tem sim, ele tem valor. A questão é a gente apresentar e mostrar isso e capacitar, né, e trazer o valor, né? Inclusive, a gente tem um projeto também em conjunto aí na Mosaic, né, uma outra divisão da Mosaic, que é o Instituto da Mosaic, que a gente tende aí a trabalhar a questão social com essas cooperativas, né? A Mosaic tem um programa, que é o Instituto Mosaic, que ele atua nas regiões onde a Mosaic tem operação, ele atua com a questão social, desde uma capacitação, uma escola, uma reforma de uma escola e etc. Então, por que não fazer isso também nesses locais onde a gente tem cooperativas que vão contribuir para que esse mercado agregue mais valor, você traga valor para essas pessoas, para que cada vez mais você diminua essa disponibilidade de embalagem que fica no mercado negro, que causam essas fraudes, como o Ricardo colocou, que realmente a gente sofre não só com fraude de embalagem, mas com fraude de produtos, né? Infelizmente, o mercado do agro tem sofrido muito com isso e quem trabalha nesse mercado sabe o quanto que a gente está batalhando aí, tentando criar alternativas para minimizar esse problema, né? Que é um problema do país. Certo. Tem uma outra pergunta aqui para você, é do Anderson, Thiago. Se puder compartilhar conosco, qual foi o esforço dos fornecedores e parceiros para manter a embalagem reciclável ao mesmo custo, levando em consideração que o processo de coleta, separação e logística dessas embalagens no campo é um custo adicional. Luiz, parabéns pelo conteúdo apresentado e a atuação da IATO. Tá. Posso falar, Luiz? Quer falar primeiro? Pode falar. Bom, a questão dos fornecedores, né? Quando a gente fez essa parceria em conjunto, a gente, como eu coloquei, a gente faseou esse projeto, né? Então, inicialmente, a fase era usar o mesmo padrão que a gente tinha, que era uma resina da Braskem, né? O material da Braskem. E a gente, para fazer esse contrato, nessa parceria, a Mosaic definiu um contrato, né? Um contrato com maior extensão com esses fornecedores, para você equalizar, ou seja, as embalagens mantinham o mesmo preço e a gente tinha aí um contrato estendido, até para dar essa margem, né, de segurança para os fornecedores. Então, por isso que a gente conseguiu aí manter o mesmo custo, né, e hoje a gente vê que a tendência, com o aumento da logística reversa, com esse aumento da economia circular, a gente tende a ter a redução até dessas embalagens, né? Mantendo-se a mesma qualidade, a mesma eficiência, a gente tende a ter até uma redução de custo nessas embalagens. Certo. Perfeito, né? E só um Luiz, comentário em cima sim. dessa fala do Tiago, né? Esse movimento que a gente vê da marca, né, tá
ter essa disponibilidade em trabalhar com um fornecedor, e aí uma parceria para funcionar tem que ser ganha-ganha dos dois lados. Então a Mosaic se beneficiou ali do conteúdo reciclado, né, desse projeto de circularidade, financiado inclusive pelos parceiros, só que ao mesmo tempo a contrapartida vem numa extensão de contrato, no aumento de compra de volume. Então é até um exemplo que a gente vê outras marcas que estão começando a puxar também para que de fato a gente tenha essa responsabilidade compartilhada acontecendo, né? No final, até o Thiago colocou no início da sua fala, um dos grandes desafios quando leva um projeto como esse para a liderança é a questão financeira. Se a gente consegue equalizar isso através de contratos que já existem, né? Enfim, olhar por que a empresa já está investindo, como que a gente pode fazer uma relação comercial que favoreça, né, projetos de circularidade. Então, acho que fica até uma grande inspiração para outras empresas que querem tocar e desenvolver projetos como esse, né? Perfeito. Luiz, agora para você. Ricardo está perguntando para você. Você citou a desigualdade na valoração dos tipos de plásticos. Como esse valor é comparado ao valor dos resíduos de alumínio? Isso é impeditivo para o aumento da cadeia? Seria possível a criação de políticas públicas para incentivar as empresas produtoras de resina e transformadoras a investirem nessa cadeia? E ele complementa aqui, quais são as resinas ou tipos de plásticos mais reciclados no Brasil? Seria o EPS, o PET e o PP? Legal, legal. Pergunta bem completa. Vou dividir ela aqui em algumas etapas, né? Primeiro, essa diferença de valorização do alumínio quanto ao plástico, né? Isso varia muito de região para região. Então, e também do tipo de plástico. Hoje o PET tem uma grande valorização e às vezes fica numa relação até 2 para 1. Mesmo o PET sendo bem valorizado, o alumínio ainda vale 2 vezes mais do que um PET. Mas quando a gente olha para outros materiais, como por exemplo o PS, essa relação pode ser até 8 para 1. E isso, consequentemente, impacta, né, na reciclabilidade e na taxa de reciclagem desse material no país. O alumínio, aí o Brasil é um case histórico, né, muito pela questão dos catadores, por estar reciclando aí quase 100% dessas embalagens. Ela é tão valorizada que muitas vezes ela nem chega numa cooperativa de catadores. Quando você descarta, o catador ali individual, da carrocinha, da catação ali individual, já faz essa retirada devido à alta valorização. Isso é um exemplo de que hoje, qualquer tipo de material, se ele chegar a ser tão valorizado, automaticamente a reciclagem vai estar acontecendo. Por isso que é muito importante, né, esse olhar por tipo de material e também a gente conseguir trazer políticas que incentivem o aumento dessa reciclagem. Políticas que podem ir tanto na questão da ampliação de como você pode estar utilizando esse plástico reciclado. Um projeto bem legal, que é um case brasileiro aí, é a questão do PET. Então, antes o PET era um desafio na valorização, porque a gente tinha uma aplicação ali para fazer uma vassoura, essas reciclagens um pouco mais downcycling, né, uma coisa um pouco mais limitada. Depois que a gente teve a aprovação da Anvisa, da aplicação do PET para conteúdo, de conteúdo reciclado em grau alimentício, a gente vê que é uma exponencial dessa reciclagem e hoje, né, é o plástico mais reciclado, né? Abri aqui até um relatório, né, da Biplast aqui de 2022, a gente estava falando ali de 38% do PET estando sendo reciclado, reflexo de uma política que permitiu a incorporação em grau alimentício e, consequentemente, valorizou toda a cadeia que estava ali por trás. E hoje tem até uma grande procura desse PET reciclado e muitas vezes não tem tanto fornecimento ainda dessa matéria-prima, né? E é o caso que a gente vê, por exemplo, tem aqui alguns outros exemplos de estruturação de cadeia. A gente gosta sempre de falar do caso aqui da Longa Vida, né, do projeto da Tetra Pak, que está aí há mais de 20 anos investindo na circularidade da cadeia desse material e que hoje chega aí a resultados, né, acima de 30% do material sendo reciclado, né, e é um projeto que a empresa viu a necessidade de investir na circularidade, seja desenvolvendo redes logísticas para retirar esse material, comprar de cooperativas e desenvolver recicladores, desde fazer telhas, desde fazer casinhas de cachorro, né? E hoje é um material que já tem uma taxa de reciclagem aí legal e crescente, né? E aí
Agora, entrando na pergunta final, sobre cada tipo de plástico. Hoje, né, até olhando aqui, fazendo minha colinha aqui nesse relatório, né, o PET ainda está nesse protagonismo, né, no primeiro lugar. Depois vem PAD, uma média aí de 22%, PEBD com 15% e PP 18%. Então, na sequência ficaria PET, PAD, PP e PEBD. PS, EPS, BOPP e outros plásticos, outras derivações, né, como por exemplo o PET colorido, o PET que não é transparente, nem da cor azulada, mas sim um rosa, um laranja, representam taxas menores devido ao pouco valor que chega para o catador separar. Se o material vai valer R$ 5 o quilo, por que que ele vai separar 5 centavos o quilo? Por que que ele vai separar se tem um outro material que vale R$ 9 o quilo? Então é muito uma dinâmica financeira, né? Assim como uma empresa, né, uma cooperativa de catadores, o ganho final que as pessoas que têm ali têm ao fim do mês é dependente da venda do resíduo. E se ele está desvalorizado, não vai ter feito a separação. Por isso a necessidade do olhar atento para cada tipo de embalagem. Não dá para a gente falar que é tudo plástico, não. No plástico, cada um tem a sua vida, cada um tem a circularidade. E alguns ainda estão no estágio de maturidade de mercado muito inicial, precisam de um subsídio para essa roda girar e, com o tempo, a coisa ser mais automática, né? Como é o caso agora da Tetra Pak, que já consegue ter uma viabilidade técnica e econômica aí em praticamente todo o território nacional. Maravilha, Luiz. O Anderson está comentando aqui, excelente, obrigada por compartilhar a jornada com a gente. Não tenho dúvida que servirá de espelho para outras empresas. Bom, nós vamos partir agora já para a reta final aqui, para as considerações. Vou fazer uma última pergunta para o Tiago. Então, vocês que estão assistindo, se quiserem mandar as últimas perguntas, podem aproveitar esse tempinho, enquanto eu vou perguntar para o Tiago. A gente já falou um pouquinho, Tiago, mas acho que vale a gente reforçar aqui quais são os ganhos, os benefícios que você vê já, que vocês já têm na Mosaic agora em relação a esse projeto dos Big Bags. Colocando em tópico, você já falou aqui, né, que toda essa estruturação, a rastreabilidade, tudo isso gerou já valor, né, novos contratos e tudo mais. O que você pode destacar como positivo, pensando aí que lá no começo era um custo e que hoje já trouxe retorno para a Mosaic? Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, conquistas, né? Eu acho que começou até pelaquela questão que a gente falou no começo, né? A gente até então não tinha uma cobrança, né? Quando a gente Uhum. fala, né, no nosso caso, né, de fabricante de fertilizante que usa a embalagem para entregar o seu produto ao cliente, e a gente fala que a gente quer trabalhar na embalagem, nós estamos falando uma questão ambiental e escopo 3 na empresa, que às vezes não é um foco, né, da empresa naquele momento. O foco às vezes é no escopo 1 e 2, na questão ambiental. Mas a gente trabalhou, então, uma das grandes conquistas foi mostrar, né, como que a gente conseguia atuar no escopo 3, trazendo valor para a empresa, né, sem gerar custo. Então, isso foi uma grande conquista que a gente conseguiu aí mostrar e trazer esse resultado. Uma outra conquista que teve foi aquela até que o Luiz comentou, né? Todo esse projeto gerou para a gente uma premiação global da Mosaic, né? Uma premiação global da categoria de meio ambiente, né? A gente recebeu esse prêmio ano passado. Foi uma conquista muito, muito importante porque foi inédita na nossa área, né? Em nenhum momento, né, em nenhum dos anos aí da empresa, uma área, né, qualidade com outro setor ganhou esse prêmio, né? Sempre esse prêmio é dado para uma unidade ou para algum tipo de operação específica, mas então esse prêmio foi conquistado através de união, né, de departamentos, com uma atuação através de uma iniciativa e não de uma pressão regulatória ou de uma demanda externa. E uma outra conquista também que eu gosto muito de falar, né, inclusive a gente deixou isso claro nesse evento que a gente teve agora na Mosaic, é unir os fornecedores, né?
Até então, são concorrentes, não são inimigos, mas assim, trazer essa união, trazer todo mundo para a mesma mesa, conversar, cada um colocar o seu ponto, mas a gente ter lá uma linha de trabalho em conjunto, né, e todo mundo entender e fazer isso, e deixar claro, não, eu quero participar. Hoje a gente tem aí outros fornecedores querendo participar. Então isso é muito bacana, né? Foi o que você colocou. Isso mudou um pouco o pensamento, né, do mercado, e eu tenho tido esse feedback, né? A partir do momento que a gente começou esse projeto, trouxe a Toy e unificou os fornecedores, eles entenderam que aquilo ali não era bom só para eles e para a Mosaic, aquilo ali é bom para os clientes de uma maneira geral. Eles podem usar aquilo ali, aquele conhecimento, aquela imagem que eles vão ter como uma empresa que pratica, né, esse trabalho com um grande player, de usar isso para os clientes deles também. Né? Então, isso foi importante para eles também. Então, isso eu acho bem interessante, porque era um desafio e virou uma conquista, né? E o que você colocou no começo, né, é uma coisa que eu gosto muito de falar. As pessoas que estão envolvidas, como você falou, né? Ah, eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento de uma coisa que é melhor, não desiste, tá? Foi uma batalha muito grande no início. Quem me acompanha aqui na empresa, o pessoal da Yató também, converso muito com eles sabem o quanto que foi desafiador, o quanto que é desafiador até hoje, a gente movimentar uma empresa multinacional, né, numa empreitada, assim, num projeto que, como eu falei, não é uma questão de obrigação, é uma questão por iniciativa da empresa, né? Então, foi muito difícil, mas é muito gratificante a gente ver o resultado hoje, né? A gente está vendo o que tem, o que está acontecendo e o quanto que tem para acontecer, né? Hoje a gente vê movimentação dos clientes, inclusive tem até uma situação engraçada, né? Durante esse evento, né? No dia do evento, vários clientes que estavam lá com a gente, na hora que ele viu o projeto, né, e na hora ele ligou para a equipe dele e já falou: eu quero essa embalagem nos próximas cargas que eu recebi aí da Mosaic. Então, durante o evento, ele já falou isso, porque quando ele viu ali o quanto que aquilo ali era importante para ele, acho que isso foi bem bacana. Eu fiquei sabendo essa informação, o pessoal me passou na hora lá. Então, isso demonstra aí o quanto que o trabalho é sério, né? A gente mostrou o quanto que a gente está preocupado em garantir, né, essa seriedade, essa rastreabilidade e trazer segurança, porque tudo isso aqui, né, tudo que a gente falou, tudo que a gente está fazendo, ele não vai ser lembrado ou vai ser até esquecido se a gente tiver, por exemplo, uma criança mexendo numa embalagem dessa no lixo, num aterro, uma criança movimentando um logo de uma empresa. Isso é muito preocupante. A gente está sempre preocupado em relação a isso, né? Então, por isso trazer o grupo de empresas, né, criar parcerias. A gente tem a Yató, tem os fornecedores, tem outros parceiros que estão envolvidos também com a gente, que entenderam a jornada, estão junto com a gente aí para contribuir, né, e para agregar valor nessa dificuldade, vamos dizer assim, mas que a gente entende como uma oportunidade aí de conquistar aí algo diferente no futuro breve aí. Quer complementar, Luiz? Eu gostaria de reforçar esse ponto, né, que o Thiago trouxe dessa jornada empreendedora, né, você empreender dentro da sua empresa também, que todos os projetos que a gente faz, né, hoje o nosso maior público são multinacionais, mas no final a multinacional é uma grande empresa, tem lá os seus ativos, mas quem toca ali são pessoas, e sempre tem uma pessoa que vai mobilizar a pauta, que vai correr atrás, porque o mais normal é continuar como está. E aqui a gente está falando de um certo desconforto, né? A gente entrar numa temática, como o Thiago trouxe, não era uma obrigação legal. A Mosaic não precisava fazer isso, né? Não tem nem obrigações que os outros mercados já estão mais avançados, mas proativamente eles viram o que era um desafio, o que poderia ser um gargalo, né? Algum dia virar uma lei, eles terem que correr atrás. Não, proativamente eles tomaram essa iniciativa. E isso é um exemplo, né, que fica até para o mercado como um todo, né? Quantas oportunidades, às vezes, que a gente está desperdiçando, quantas oportunidades de circularidades não passam batido e muitas vezes deixa só para o jurídico resolver. Não, espera a lei chegar e a gente vai fazer acontecer. Mas aí você está perdendo, né, protagonismo, você pode estar fazendo, né, acelerar uma questão que você poderia
tá numa vanguarda, né, mobilizando toda a sua cadeia e tendo os reconhecimentos como a Mosaic está tendo agora, tanto internamente com esse reconhecimento global, como também dos próprios clientes, né? E a gente vê que cada vez mais sustentabilidade tem se tornado um fator decisivo na hora da compra, né? E no início não tinha tanto, mas agora cada vez mais as novas gerações têm um olhar atento para isso. E sustentabilidade de verdade, com resultados concretos, com rastreabilidade, com compliance. A gente não pode ter uma associação negativa, né? Um trabalho análogo à escravidão, um trabalho infantil envolvido numa cadeia em projetos tão sérios como esse. Por isso, o cuidado da gente olhar e de uma maneira completa e transparente para toda essa cadeia, e também, né, a gente entender que não dá mais para a gente ficar tanto tempo esperando chegar, ficar somente, vou compensar esse meu impacto, vou mitigar de tal maneira. A gente precisa de ações concretas que estejam fazendo a mudança agora. Então, aqui é um exemplo também, antecipando a todas as possíveis questões que um dia vai vir, o regulatório vai chegar também, mas a gente já tem aqui uma oportunidade. Quem sabe, quando o regulatório chegar, o mercado já está tão desenvolvido que vai ser mais um reconhecimento do que de fato uma obrigação, né? Muito bom. Gente, adorei esse programa, assim, aprendi muito o engajamento do Tiago, enfim, toda, né, a representatividade que tem as pessoas mesmo, né? Toda a força que as pessoas têm quando elas se conectam e tudo mais. Acredito que seja muito, né, muito motivo de orgulho, assim, para o Tiago e para o time da Mosaic, né? Tiago, Luiz e time Ató, parabéns pelo projeto e evento. Sabemos que o alumínio e PET já tem reciclagem consolidada. Para o PP, falta nós do mercado de Big Bags trabalhar nessa cadeia recicladora com ações, divulgações e fomento da cadeia de reaproveitamento e novos produtos. Vocês confirmam? Isso aqui é uma pergunta. Parabéns pelo sucesso ao projeto, é uma pergunta do Birajara. Perfeito. A gente tem ainda uma série de desafios, né? Então, desde essa conscientização ali no campo, de mudar essa cultura de, mas sempre foi assim. Meus pais sempre fizeram, meus avós sempre queimaram aqui. Não, olha, dá para a gente reciclar, dá para transformar. Até mesmo a coleta, né? A gente falou aqui no início, né, do painel, o desafio que é atuar no Brasil. E quando a gente está aqui no agro, né, esse projeto, o grande impacto dele inicial está na região centro-oeste. E muitas vezes, né, a distância entre uma cooperativa de catadores, uma cooperativa agrícola, entre fazendas, é muito ampla. Como que a gente consegue centralizar esse material? E reciclagem. A gente tem cada vez mais, né, que está investindo em maquinário para a gente conseguir fazer uma reciclagem de qualidade no padrão que a Mosaic precisa para as embalagens dela, assim como, né, técnicas de lavagem, descontaminação, uma frente, né, que a gente ainda tem uma jornada a crescer, e olhando até para os R's da reciclagem, né, primeiro reduzir, aí vai muito nessa linha, né, do redesign de uma embalagem, dela ser feita com menos plástico, dela ser feita com plástico que vai ter uma maior reciclabilidade, né, ao fim do ciclo de uso daquele produto, né. Segundo, né, a gente reduzir, reciclar e reutilizar. O reutilizar é uma vertente que a gente vê que vai crescer muito nos próximos anos, e a gente já vê, principalmente em outros países, esse olhar mais atento também. Porque muitas vezes, principalmente com um cliente cada vez mais engajado, como o Thiago colocou, desde querer essa embalagem mais cinzinha, como também querer descartar, a embalagem tende a chegar num estágio melhor ali. Consequentemente, com tecnologias, a gente pode muitas vezes estar viabilizando a reutilização, claro, com padrões adequados de descontaminação daquela embalagem. E depois, né, aí sim, está fazendo a reciclagem. Todos esses elos, a gente ainda carece de incentivos, de tecnologia, de investimento. Então, o que a gente está falando aqui, né, apresentando esse case, a gente sabe que é uma jornada extensa que a gente tem, mas o principal é sair da inércia,
dar os primeiros passos. E quando a gente tem empresas grandes, como é o caso da Mosaic, ela conseguiu movimentar quatro aí grandes fornecedores de Big Bag, né? Um mercado, né, que é muito pequeno. Então, consequentemente, uma movimentação como esse projeto que a gente está dividindo aqui, ele puxa o mercado como um todo. Quem sabe daqui a um tempo, né? Os big bags, eles não passam a ser todos mais acinzentados, e com o avanço das legislações, esse acinzentado possa estar cada vez mais em contato com novos produtos, claro, de acordo com a certificação e rastreabilidade que realmente não está tendo nenhum tipo de contaminação, né? Tem uma complementação, Thiago? Não, eu queria só complementar quando você fala aquele ponto que você falou da logística, né? É aquilo que a gente falou, né? É um desafio, mas quando a gente começa a trabalhar nisso, a gente começa a ter o contato, e a Tó Transforma que você colocou é um exemplo disso, né? Eu participei, e você tem, por exemplo, uma cadeia que não consegue viabilizar uma logística de BOPP, mas ela vai ser viabilizada quando você une o BOPP com o PP. Porque o PP ele tem uma condição, um peso maior, então você consegue viabilizar uma logística, até então que um parceiro nosso, um outro cliente de uma outra atividade que não tem nada a ver com o fertilizante, a gente consegue unir essa cadeia, né, unir essas pessoas e transformar uma coisa que era inviável se tornar viável, né, e ajudar ambos os lados. Então tem essa oportunidade. Então tudo hoje o que me fala assim, mas isso aqui não é possível. Não, a gente vai conseguir fazer. A gente vai encontrar o parceiro, a gente vai engajar esse parceiro para a gente conseguir fazer, porque se não for assim, a gente não consegue, né? Não, não tem como a gente conciliar exclusividade e sustentabilidade. Tem que ser uma parceria, né? As coisas têm que andar, não dá para ser exclusivo, tem que ser, todo mundo tem que estar em conjunto para a gente conseguir realmente avançar. Eu acho que tem aí bastante oportunidade aí no mercado, e a gente tem acompanhado com o crescimento do projeto, né? É isso aí, muito, muito bacana, gente. Adorei de verdade conhecer mais sobre esse projeto da Mosaic, entender todos esses desafios e essas conquistas que vocês estão já colhendo, né? Os frutos, os resultados daquilo que vocês insistiram e acreditaram, sobretudo acreditaram, né? E se movimentaram para que acontecesse e naturalmente as pessoas e as empresas que têm sinergia, né, vão se conectando e as coisas vão acontecendo. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Queria que você fizesse suas considerações finais. Adorei conhecer o seu engajamento e muito boa. O Fausto está comentando aqui, muito boa essa iniciativa, impacta muito positivo para vocês, para a empresa. Tenho certeza que esse projeto vai ter resultados financeiros, inclusive, à medida em que os clientes perceberem o diferencial de vocês que vocês estão oferecendo. Então, a gente já falou um pouquinho disso, acho que, né, os clientes de vocês já começaram a perceber vocês com esse atributo de sustentabilidade que virou um diferencial de vocês, né? Então, parabéns, parabéns mesmo a você, Tiago, a quem estava com você lá no início, né? E também a Mosaic, que acreditou, né? As lideranças precisaram acreditar, vocês mexeram aí, né, em toda a cadeia, movimentaram muitas empresas e deu certo, está dando certo, que bom, e que essa estruturação de cadeia de reciclagem para diversos materiais que ainda estão, né, ainda iniciando ou se desenvolvendo, que elas cresçam cada vez mais com iniciativas como essa. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Por favor, Tiago. Obrigado mais uma vez, Ellen, obrigado pelo convite, né? Acho que foi muito gratificante, como eu falei no início, né? Poder compartilhar um pouco, é lógico que a gente tem, se fosse falar aqui, ia falar a noite inteira, é um projeto muito grande, né? Que envolve vários pontos, mas a gente conseguiu aqui trazer um resumo bem bacana de como que foi, como que a gente está agora e como que a gente deseja ficar, né? Daqui a alguns anos. Então, assim, a minha mensagem que eu queria deixar é o que você colocou, né, que eu já falei também aqui. Se a gente tem, né, tem aí uma oportunidade, independente de ser uma demanda, ser uma cobrança, vá atrás, né, vá atrás, procure saber. Como eu falei, eu não sou da área de sustentabilidade da Mosaic, eu sou da área de qualidade.
Eu sou a parte Uhum. técnica da parte das embalagens. Mas a gente identificou isso, né, juntamente com o meu colega, o Rogério, que é de outra área de procurement da empresa. A gente trabalhou muito forte nisso, né, para conseguir, né, engajar as pessoas internamente, trazer, né, todo o valor que isso teria e está tendo hoje, né. A gente vê hoje aí que a nossa área comercial entendeu isso e usa isso como mais um benefício da Mosaic, né, para os seus clientes. Então, assim, é deixar essa mensagem, né? Não, para as pessoas que têm esse interesse, né, de trazer, não desistir. Vai ser difícil, como é difícil até hoje. A gente tem essa, essa, essa visão, né, de ter essa dificuldade, mas que a gente consegue, vai conseguir, porque isso faz parte aí do crescimento das empresas, né? Hoje, qual é a empresa que não tem, né, uma área de sustentabilidade? Qual é a empresa que não tem metas de sustentabilidade para serem atingidas? Então, isso vai vir, né? Então, é importante trazer essa mensagem aí para que todo mundo não desista, né? Deixar isso bem claro para as pessoas, tá? E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigada, Tiago. Muito obrigada pela sua participação. E o Luiz, agora, considerações finais, Luiz. Bom, gostaria de agradecer aqui novamente, né, pela oportunidade, convite de estar aqui presente, né, no ponto de encontro, agregando aí com esse conteúdo um tanto quanto recente e inovador, né, desse projeto que a gente teve com a Mosaic, tão importante, né, para a circularidade das embalagens plásticas. Então, muito obrigado, Ellen, pela oportunidade mais uma vez. E gostaria de deixar um convite, né, a todas as marcas, a todos os convertedores, empresas que estão buscando circularidade no seu negócio, soluções aí para resíduos que às vezes está tirando a sua noite de sono aí, difícil de ser reciclado. A Yató é um parceiro aí, a gente está com um time bem legal para realmente conseguir contribuir nessa jornada e gerar esse impacto para todas as regiões do país. Então, para quem estiver aqui assistindo, né, acompanhando, quiser saber um pouco mais, tem alguma curiosidade, ou quiser conhecer um pouco mais da Yató, entre em contato aí com a gente, que a gente está super à disposição. E mais uma vez, obrigado. E boa noite a todo mundo que nos acompanhou aqui. Pessoal, quem quiser entrar em contato com o Luiz ou com o Tiago também pode me contatar, tá? Se em algum momento vocês precisarem do contato, a gente faz essa ponte. Tiago, Luiz, muito obrigada pela participação de vocês e por essa rica contribuição. Adorei esse programa de hoje, muito rico mesmo em várias falas de vocês. Muito obrigada. E para finalizar aqui, antes de fazer os agradecimentos finais, gostaria de, em primeira mão, avisar vocês que estão aqui online que estamos lançando hoje a segunda edição da Masterclass Circularidade de Embalagens Plásticas. A Masterclass vai acontecer em julho, dia 3 de julho, no auditório da Biplast, e esperamos vocês lá, todos vocês que atuam no mercado de embalagens plásticas. A gente vai fazer uma grade, uma curadoria muito rica para a gente disseminar informação e conhecimento para esse mercado, que é o propósito do Conecta Verde, que a gente avance cada vez mais em informação de qualidade. Agradecer aqui mais uma vez os nossos patrocinadores, a Lorde, a Iató, Vitopel e Zaraplast, sempre as marcas que estão ali à frente e trazendo essa questão de inovação, de tecnologia e de sustentabilidade. Então, marcas que estão sempre apoiando essas iniciativas. Muito obrigada pela confiança no Conecta Verde. A gente volta na semana que vem, na próxima terça-feira, dia 28, com o último episódio do Ponto de Encontro sobre circularidade de embalagens plásticas. E antes de finalizar, queria deixar aqui mais uma vez o nosso lembrete de que a gente siga contribuindo com as doações ao Rio Grande do Sul. Não esquecer que a gente, falando aí de responsabilidade compartilhada, a gente também precisa fazer a nossa parte. Eles ainda estão em muita dificuldade, então busquem canais sérios para fazer essa contribuição, né, e de valores, ou os Correios estão recebendo também as doações, então não esqueçam de contribuir para a gente ver o Rio Grande do Sul, que é um estado do nosso país, né, nossos irmãos, né, que a gente possa aí contribuir para a gente ver esse estado restaurado o quanto antes. Gente, muito obrigada, até a próxima, obrigada por vocês que ficaram aqui, boa Obrigado, noite, pessoal. Boa tchau, noite. tchau. Tchau, Obrigado, boa tchau. noite.